noite para você que está aqui ligado na gente agora, no nosso programa, no nosso encontro. Vocês estão bem? Muito boa noite para você que está sempre aqui ao vivo acompanhando a gente. Bom dia para o pessoal que está do outro lado do Japão. Eu sempre falo, né? Ohayou gozaimasu, né? Bom dia para você que está do outro lado do mundo. Ou então que vai ver a gente também num outro momento. E boa tarde para você, que tem gente que às vezes assiste o programa, né? No dia seguinte, assiste depois. Então, muito boa tarde para você. A gente está hoje aqui falando sobre baralho cigano, falando sobre Lenormand. Eu até montei a mesa aqui, acho que dá para vocês verem, né? Deixa eu guardar meu leque aqui. Montei a mesa aqui para tirar as dúvidas do pessoal sobre baralho cigano, desmistificar. A gente até colocou lá, né, dizendo que o pessoal fala que é um baralho fofoqueiro. Por que é um baralho fofoqueiro? Você tem dúvidas sobre baralho cigano? Você tem dúvidas sobre até onde ele pode te revelar? E você já ouviu falar sobre o que é a mesa real? É hoje que a gente vai tirar essas dúvidas. Por que chama baralho cigano? Qual a relação dele com Mademoiselle Lenormand? As pessoas conhecem muito, né, o baralho cigano aqui no Brasil, mas fora o pessoal chama de baralho Lenormand. Por que isso? E tanto é que a gente vai ver às vezes nas caixas, nas embalagens, a gente não vê escrito baralho cigano, a gente vê escrito baralho Lenormand. Por que ele é um baralho sem vergonha? Por que ele é um baralho fofoqueiro? Já se perguntou? Sabe da onde é essa história? Então é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas. Afinal de contas, a gente fala tanto, né, do baralho cigano e a gente está justamente aí com as matrículas abertas para o curso de baralho cigano. Então, até para desmistificar e também para esclarecer um pouco sobre essa história desse baralho, a gente veio falar um pouquinho aqui sobre ele, tirar suas dúvidas. Então, nessa primeira parte, a gente, como sempre, faz isso, né? Fala sobre o baralho cigano, explica, por exemplo, sobre o tema e depois eu abro para suas perguntas para você conhecer mais desse estilo, desse oráculo, porque sim, o baralho cigano é um oráculo. Então, boa noite para o pessoal que está aqui com a gente, né? Aqui no apoio, o pessoal do Sapienza. Boa noite para você que está entrando. Olá, Andréia, Maria, Ana Paula, quem mais? Lariende, é isso? Andréia, Rosineia. Muito boa noite. O pessoal que está assistindo aí a gente pela primeira vez, o Cristiano. Vou pedir para quem está assistindo a gente pela primeira vez, a gente sempre pede para o pessoal para compartilhar a live na linha do tempo, até para que vocês também possam, né, outras pessoas possam conhecer sobre essa nossa proposta, nosso objetivo de estudar os oráculos. Isso é uma coisa séria. O baralho cigano, ele é um conjunto de cartas, e são poucas cartas, ele é menos do que um baralho, né? Então, na verdade, as pessoas acabam verdadeiramente achando que é muito fácil sua compreensão, e realmente, as cartas não são difíceis, as cartas são muito bonitinhas. Eu trouxe aqui um baralho, tem uma inspiração, né, europeia, uma inspiração bem diferente, assim, não é nada do que a gente conhece aqui no Brasil, nem tem imagem de ciganos, ele tem imagem de indianos, é bem bonitinho, e ele não tem relação nenhuma com os ciganos, até porque o verso dele, por exemplo, não tem nada a ver com Santa Sara. Já no Brasil, o baralho cigano vai ter, né, pelo menos um dos mais conhecidos, vai ter justamente a imagem de Santa Sara. Então, na verdade, as pessoas falam que o baralho cigano é um baralho muito fácil de trabalhar. De fato, o significado das cartas é muito fácil. Por exemplo, uma carta como um coração é uma carta que vai falar sobre sentimento. Uma carta como, por exemplo, a carta da criança vai falar sobre filhos, por exemplo. Uma carta como o do sol, da lua, das estrelas, são cartas de fácil assimilação. A carta do mensageiro, uma mensagem que vai chegar. A carta da carta, uma mensagem, uma correspondência que vai chegar para você. A carta do navio, alguma coisa que vem de longe. Enfim, as cartas são de fácil interpretação, assimilação. Então é fácil jogar baralho cigano? É fácil. A princípio, o significado das cartas são coisas que nós sabemos, por exemplo, sonhar com chicote, sonhar com rato. A gente sabe, aí o pessoal que gosta de jogar no bicho vai saber muito bem do que eu estou falando.
Mas, por exemplo, sonhar com os ratos é sinal de perdas. E realmente, o carta do baralho cigano, o dos ratos, vai falar sobre isso. Mas será que é só isso? Será que só saber o significado básico dessas cartas funciona? Aí vem a questão. Não. Porque não necessariamente aquele significado que foi inserido pela primeira vez é de fato significado para sempre. O baralho cigano é um baralho de combinação. Então, nesse sentido, ele não vai funcionar, ele não vai ter o mesmo significado se você não estudar as combinações. E os livros que vêm, geralmente com baralho cigano, ou os livros que a gente vai ter disponível no Brasil, não vão falar disso. Daí a importância também de você ter um estudo mais a fundo. Você pode comprar outros livros para estudar o baralho cigano? Pode, mas nem sempre eles vão te dar algumas dicas que a gente só aprende com quem trabalha verdadeiramente com baralho cigano. Então, esse é um dos fundamentos. Por que a gente também defende tanto a necessidade de fazer um estudo sobre baralho cigano? Um estudo no que diz respeito com acompanhamento, porque isso é uma outra coisa importante. Eu não estou desmerecendo quem é autodidata. Não estou dizendo que as suas leituras não vão ser assertivas. Serão, mas talvez elas não vão ter um nível de profundidade que a gente só vai ter com pessoas que trabalham verdadeiramente com ele, com pessoas que têm prática com esse baralho. E isso é uma questão importante. Por exemplo, a gente vai ver muitas pessoas, e aí a gente vê muito pessoal postando imagens do baralho cigano, jogos de 3, 5 cartas, geralmente é par, geralmente é ímpar, perdão. Mas será que é só isso? Será que é só isso, essa questão do jogo? Aí vem uma outra questão. Quando a gente vai estudar a fundo a origem desse baralho, e a gente percebe que a origem dele é uma origem alemã, associada a um jogo chamado Jogo da Esperança. A gente já falou isso numa outra live há um tempo atrás. A gente vai perceber que esse jogo da esperança, na verdade, era um jogo de tabuleiro. E vai dar origem ao que a gente conhece hoje como justamente o tabuleiro, né, do baralho cigano, que é a chamada mesa real. E tem uma inspiração também com as suas leituras, eu até dispus aqui, não sei se dá para ver bem certinho a imagem, né? A gente coloca todas as 36 cartas na frente. Então, imagina, o consulente vem na sua frente e você fala a vida dele inteira por 1 hora, pelo menos, sem precisar perguntar nada para ele. Você vai falar da vida dele, passado, presente, futuro, você vai passar, porque a mesa se revela. E é muito significativo isso, porque isso vai te dar uma dimensão muito importante sobre a vida do seu consulente, mas também sobre você. Uma das coisas que a gente aprende aqui no curso é justamente a ler a mesa real para a gente, pelo menos uma vez por mês. Ou uma vez a cada 3 meses, você define. Mas entender as conexões, porque o baralho cigano também é um baralho de conexão. Mas aí você vai se perguntar assim, nossa, peraí, ela tá falando sobre baralho cigano, ela tá falando sobre mesa real, mas o que isso tem a ver com os ciganos? Acabei de falar que a origem desse baralho é de origem europeia. Mas a gente não pode, então, esquecer dessa relação que os ciganos têm profunda com os oráculos. Os ciganos, por exemplo, sempre foram muito fascinados por todos os tipos de oráculos. Seja a leitura por moedas, eu tenho até as moedinhas aqui, seja a leitura por dados, a leitura pelo baralho mesmo, daí a gente vem a cartomancia e a própria leitura pelo tarô, né? Que foi uma das primeiras conexões, as primeiras oráculos de papel, nesse sentido, que os ciganos começaram a utilizar. Mas pela fácil assimilação e pela, né, proximidade que ele vai ter com o nosso cotidiano, por exemplo, o baralho cigano, ele facilmente passou a ser utilizado pelos ciganos. E aí
na imigração para o Brasil, os ciganos da Europa trouxeram para a gente aqui. No Brasil, ele nem se fala, nem as pessoas mal conhecem quem é a Mademoiselle Lenormand, quem é essa mulher, quem é essa grande profetisa da corte francesa. Muitas pessoas vão dizer que foi ela que criou o baralho cigano, mas aí precisa de novo conhecer um pouco mais sobre a história, não só da Mademoiselle Lenormand, mas a história mesmo do próprio povo cigano. Temos perguntas? Temos. Vamos lá. Boa noite, né? Para o pessoal que está fazendo pergunta, agora é a hora. A Carla Carvalho falou, boa noite, professora. Boa noite, O Carla. cigano só dá respostas sim e não, ou seja, respostas concretas? Boa pergunta. Não, Carla. Na verdade, ele é muito conhecido como um baralho direto. Ele fala muito, né? Ele é sim ou não. Não tem um meio termo não nele. Mas ele detalha sim a pergunta, tá? Isso é uma coisa importante. Ele não é só um baralho de sim e não. Ele detalha. Então, se é sim, porque sim. Se é não, porque não. E quando eu falo que ele é um baralho fofoqueiro, é justamente por isso. Porque ele revela até mesmo aquelas perguntas básicas que o pessoal sempre gosta de fazer. Meu marido tá me traindo, aquela minha amiga é falsa. Ele fala se é sim ou se é não. Não existe um pode ser. Não existe muito isso no baralho cigano. Então, nesse aspecto, ele é muito direto, ele é muito objetivo e facilita demais a leitura. Ele se torna uma leitura rápida, uma leitura ágil. E isso é uma coisa que as pessoas gostam muito e fascina muito as pessoas. Tanto é que ele é chamado de baralho ordinário porque ele é um baralho de consulta diária, constante. No Brasil, a gente vai ter ele até menorzinho, que nem esse daqui, né? Eu acho que eu já até fiz uma live uma vez com ele. Eu até pintei de dourado aqui, porque eu achei que ficou mais bonitinho. E tem um que eu adoro, pra gente falar sempre que o baralho cigano é um baralho fofoqueiro, né? Eu tenho um pequenininho que eu carrego aqui, ó, num saquinho, bem pequenininho. Eu vou até pedir pro pessoal pra mostrar aqui. Olha o tamanho desse baralho, ó, com o outro normal. Olha a diferença de tamanho, né? Dá pra ver? E ele é um baralho só, pequenininho, tá vendo? E super funciona. Na hora você tá na dúvida, lá você quer tirar uma pergunta. Para as mulheres que carregam um monte de coisa na bolsa, ou os homens que às vezes querem carregar no bolso, né? Eu já vi homem que carrega no bolso da camisa. Ó, baralho super pequenininho. E eu carrego aqui no meu saquinho, até para não perder as cartas, porque são, né, bem pequenas. E é justamente essa característica. Ele é um baralho de consulta rápida porque ele te dá justamente essa rapidez, essa objetividade. Não que o tarô não dê, mas ele é mais objetivo nesse sentido que o tarô. Tá bom, Carla? Obrigada pela pergunta. Temos mais? Temos. Só um segundo. Ana Paula, professora, com o baralho cigano, por ser menos, ele pode ser completo na leitura? Olha, Ana Paula, realmente assim, a gente tá falando que o tarô são, né, 78 cartas, o baralho cigano são 36, a gente tem aí praticamente metade das cartas, né? Ele pode ser tão complexo, ele pode ser tão completo quanto o tarô, sim, mas são abordagens diferentes. Para quem trabalha numa questão mais psicológica, mais terapêutica, para quem trabalha um pouco nessa questão, nesse sentido, o tarô vai proporcionar isso. Quem trabalha com questões kármicas, vidas passadas, o tarô vai, nesse sentido, propiciar maior compreensão, mas o uso vai ser maior nesse sentido. Para quem trabalha com questões, né, objetivas e tudo mais, geralmente as pessoas trabalham com o baralho cigano porque ele dá uma resposta tão completa quanto e rápida também. Essa jogada que a gente tem aqui da mesa real, né, do grande tabuleiro, como a gente tem aqui, com todas as cartas, ele vai dar muito bem essa compreensão. Acho que quando a gente liga a câmera aqui menor, a gente consegue ver que eu disponho todas as cartas aqui na mesa. Dá para mostrar para o pessoal? Tá vendo? Deixa eu tirar o outro baralho aqui da mesa. Ó, a gente coloca todas as cartas na mesa e faz essa leitura e fazendo as conexões, né? Isso te dá uma compreensão
diria, ampla e, de certa forma, geral sobre a vida de alguém e sobre a sua vida também. Então, ao invés de você ficar tirando cartas do tipo, eu quero saber sobre a saúde, eu quero saber sobre negócios, trabalho, família, filhos, marido, essas coisas, esposa, você, no jogo, você localiza tudo. Isso te dá uma noção muito significativa sobre a vida da pessoa em geral. E isso é muito legal. Eu acho, nesse sentido, que o baralho cigano acaba sendo muito completo também. Mas aí é uma outra questão. Precisa detalhar, precisa aprofundar nesse sentido. E a gente percebe que o pessoal nem sempre aprofunda aí nos estudos, tá bom? Obrigada pela pergunta. Mais uma. Vamos lá, próxima. A Carla Maria Rodrigues. Boa noite, Carla. Boa noite, professora. Qual o significado dos números nas cartas no baralho cigano? Olha, no tarô a gente tem uma relação profunda com a numerologia no tarô. No baralho cigano não existe essa questão, esse estudo profundo da numerologia, da cabala, com o baralho cigano, como a gente tem com o tarô. Ele não é desenvolvido nesse sentido, né? Então a gente não vai ter essa questão profunda aí. O que existe no baralho cigano é uma relação bastante significativa, bastante profunda com os naipes. Isso é importante no baralho cigano, sim. Tanto é que nesse jogo aqui, esse baralho que eu estou usando, ele não tem os naipes. Vamos mostrar aqui para o pessoal? Tá vendo? Esse aqui, ele não tem os naipes. Esse daqui, deixa eu pegar uma outra carta aqui para ver. Ó, esse aqui já tem o naipe presente. Esse aqui, eu já tenho o naipe presente. Porque existe uma relação dele com a cartomancia. Então, nesse aspecto, essa questão da presença dos naipes é importante no baralho cigano. Mais importante do que a própria questão dos números, tá bom, Andréia? Foi Carla, né? Carla. Obrigada pela pergunta, Carla. Vou pedir pro pessoal aí, né? Tá entrando, ó lá, a Fabiana. Deixa eu ver quem tá entrando mais aqui. O pessoal fala depois que eu não mandei beijo, né? Beijo pro pessoal que tá entrando aí. A Débora, Jurema. Boa noite, Jurema. Flávia. Carolzinha. Fernanda. Maria Fernanda. Ó, boa noite pro pessoal que tá entrando. Ermelinda. Né? A pessoa depois fala, você não dá boa noite, não manda beijo. Boa noite, a Joyce tá assistindo. Boa noite pro pessoal que tá entrando aí. Vou pedir para quem tá entrando para compartilhar a live na linha do tempo. Né? A gente hoje resolveu fazer uma live falando sobre baralho cigano, tirando essas dúvidas e explicando bem essa questão, né, sobre o jogo, sobre o baralho cigano. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam, se tiver dúvida, vocês me interrompem aí, por favor, tá bom? Se você tiver dúvida também. Uma das coisas que as pessoas perguntam com relação ao baralho cigano é: eu preciso ter uma cigana, um cigano comigo para jogar o baralho? Não, você não vai jogar o baralho incorporado. Você não precisa ter uma afinidade com os ciganos para jogar o baralho cigano. É uma das coisas que o pessoal da Europa, do pessoal de Portugal, da Espanha, sempre manda mensagem pra gente para querer saber. Porque a gente divulga muito o baralho, né, o curso como baralho cigano, e na Europa ele não tem essa conotação de cigano, né? Por que isso? Por uma questão cultural, obviamente, mas não tem essa relação, não. Então você pode jogar, pode trabalhar com baralho cigano sem ter nenhuma relação com os ciganos. Isso não é um pré-requisito. A gente fala sobre a história dos ciganos, a gente fala muito sobre costumes ciganos, sobre tradições ciganas, por uma questão, obviamente, cultural, que no Brasil tem essa proximidade, mas não tem obrigatoriamente necessidade disso, né? Porque a gente vai fazer um estudo do significado das cartas e do jogo. Como é que se joga? Então você não precisa ter essa relação com os ciganos. Os ciganos, como a gente conhece da história, é um povo que sempre abraçou todos os elementos, né, de oraculares, de adivinhação por onde eles passaram. Então, quando passaram pela Europa, aprenderam, por exemplo, a leitura das cartas, a leitura das mãos, a leitura da borra de café, das moedas, do jogo, do espelho, enfim,
foram diversas as técnicas que os ciganos desenvolveram a partir daquilo que eles absorveram na Europa. Isso é muito significativo. Quando vem para o Brasil, eles trazem isso. E no Brasil, obviamente, como um país extremamente receptivo para todas essas culturas após a imigração, aqui se transformou isso de uma maneira muito tranquila. A gente percebe que as pessoas jogam o baralho cigano na rua. Ciganos a gente vê fazendo isso aqui nas ruas, pelo menos em São Paulo, é muito comum. Então, isso popularizou sim o baralho cigano e ele acaba sendo uma porta de entrada para as pessoas que gostam disso pela sua facilidade. Mas eu ressalto, e a gente já vê muitas vezes isso, pessoas que fazem às vezes leituras de uma certa forma equivocadas, porque justamente não tem essa profundidade com o baralho cigano, não tem essa, não teve um estudo mais profundo com o baralho, tá bom? Perguntas? A Janaína Souza. Boa noite, Janaína. O baralho que eu tenho tem os naipes. Eu acho que a Carla queria também entender, acho que um pouco disso, acho que quando ela falou dos números, né? Então, olha só, deixa eu juntar aqui. Na verdade, a questão dos naipes com o baralho cigano é muito significativo, porque os naipes vão, de uma certa forma, ter uma relação com a história, com a história das pessoas, né, das faixas sociais na Europa. E aí as cartas do baralho cigano vão estar associadas com isso. Por exemplo, vamos pegar um naipe como o naipe de paus. Deixa eu ver qual é o baralho aqui que a gente vai ter mais facilidade. Deixa eu pegar esse daqui. Será que esse daqui vai ter mais... Precisava de um que tivesse as cartas bem grandes. Um naipe bem grande, eu acho que não. Vamos ver um aqui, esse aqui. Enquanto isso, pode mandar suas perguntas enquanto a professora está procurando aqui. A Fabiana, ela perguntou, o que significa cartas espelhadas? Cartas espelhadas, eu fechei a mesa aqui, mas as cartas espelhadas, na verdade, Fabiana, é quando você tem a mesa como estava disposta aqui. Então, por exemplo, vamos supor que na mesa eu tô com ela aqui montada e eu tenho a carta da mulher de um lado e no final daquela coluna, por exemplo, eu vou ter uma carta correspondente àquela mulher. Então, ele vai falar sobre atributos daquela mulher. Então, as cartas espelhadas são isso. Vamos supor, se a gente coloca uma fileira, né, uma fileira aqui, uma linha com 8 cartas, e a segunda carta é a mulher daqui para cá, a segunda carta daqui para cá vai ser correspondente a essa mulher. E isso é muito significativo. Isso a gente chama de carta espelhada. Existem formas de espelhamento, tá bom? A gente vai falar um pouco disso no curso, porque fica um pouco complexo explicar, né, mais profundamente isso, mas em resumo é essa questão, tá bom? E a própria Fabiana também quer saber sobre o uso do punhal na mesa do baralho, se é essencial, né? Olha, o punhal, né, como a gente estava falando, Fabiana, muito boa a sua pergunta. Como no Brasil o baralho cigano, né, o baralho Lenormand, ele tem essa associação com o cigano, as pessoas costumam trazer para o jogo os símbolos ciganos, né? As pessoas costumam trazer muito isso. Então, por exemplo, aqui para a mesa, uma das coisas que eu trago, até por uma questão cultural, é o punhal, que é um símbolo de proteção pro cigano, para a cigana também. Eu conto um pouco sobre essa história dele aqui. A questão das moedas, porque os ciganos sempre trabalharam muito com essa questão das moedas. Peças de cobre, né? Seja esse elemento aqui ou tacho de cobre que eu sempre tenho. Então, na verdade, as pessoas costumam trazer para a mesa do jogo do baralho cigano esses elementos que estão associados à cultura cigana, porque acreditam, existe uma história para cada um deles, né? Seja do punhal, a taça,
a panela, né, o tacho de cobre, eles têm uma história dentro da cultura cigana. Então as pessoas trazem isso com esse simbolismo, tá bom? Posso falar um pouco dos naipes? Pode falar. A questão dos naipes, por exemplo, o primeiro naipe que a gente tem é o naipe de paus. Esse daqui eu coloquei que eu age paus. O naipe de paus e todas as outras cartas de paus vão falar pra gente muito, dá pra ver? Aqui, né? Eu pensei que era de espada. Espadas, não, esse aqui é de paus. Deixa eu ver se eu acho. O paus é aquele naipe que tem os três, arvorezinha, isso. Então, o naipe de paus vai falar muito pra gente, acho que aqui tá maior, dá pra ver, ó. Melhorou? É? Então, o naipe de paus, esse símbolozinho aqui, ele vai contar pra gente, vai falar muito sobre situações de dificuldades, coisas duras, coisas pesadas. Por quê? Porque ele vai ter uma história com uma faixa social na Europa, que é a faixa dos trabalhadores, as pessoas que trabalhavam, que pegavam pesado. Daí vem a relação de paus, como a gente vai ter, por exemplo, um naipe de paus no tarô, representando justamente sobre um pedaço de madeira, né? Uma tocha de madeira e tudo mais. Ele tem essa relação com o elemento fogo. Por isso que na mesa do baralho a gente tem ou uma vela ou o incenso também. Um outro naipe que a gente tem no baralho cigano, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que esse aqui é o naipe de espadas. Aqui é a representação da mulher. O naipe de espadas, ele verdadeiramente é a folha. E o naipe de espadas vão falar muito sobre situações ligadas ao pensamento, situações ligadas ao prazer, a boa vida, a experiências de vida, a viagens, a relações. Ele vai falar muito sobre isso. Então, é extremamente significativo entender essa questão. O outro naipe que a gente tem é o naipe de ouros, que vai fazer uma relação com a nobreza, né? Então, no naipe de ouros, a gente vai ver, né, aqui, interessante que ele colocou a carta do sol, que é uma carta que fala sobre prosperidade, né? Então, o naipe de ouros vai mostrar sobre riqueza, sobre fortuna, sobre conquistas, sobre ouro, sobre presentes. Ele vai falar muito sobre isso no baralho, nesse baralho cigano. E por último, a gente tem o naipe de copas, que vai fazer uma relação com o clero. Originalmente, o baralho no tarô, a gente vai ver, por exemplo, a relação com as taças. No baralho cigano, ele tem a relação do coração, ele mostra o coração. Então, novamente, isso é extremamente significativo, essa questão, porque ele vai mostrar situações de amor, situações de carinho, de relação de afetividade, de bom companheirismo, né? Ele vai mostrar essas situações. Então, compreender os naipes é importante também. A presença dos naipes é importante. Por isso que alguns baralhos, quando não tem os naipes, acaba de uma certa forma, entre aspas, empobrecendo a leitura. Se bem que a grande, né, maioria das pessoas não privilegiam o estudo dos naipes, não se ligam nessa questão, não estão familiarizadas com isso. Então, acabam não utilizando. Tá bom? Acho que eu expliquei, né? Tirei a dúvida dela, né? Temos perguntas? Temos. A Carolzinha Oliveira. Boa noite, Carolzinha. Sonhei jogando baralho cigano, mas eu não sei para onde vai isso. Será que quer dizer alguma coisa? Ah, Carolzinha, você tem dúvida, Carolzinha? Ó, matrícula tá aberta, vem estudar com a gente, Carolzinha. É assim que começa, né? As pessoas falam pra mim às vezes, eu sonhei que tava jogando cartas. Eu sonhei com, né? Eu sempre sonho. Eu tenho uma amiga impressionante, eu acho que ela não entrou ainda aí. Ela quase, não vou falar que todo dia, mas dia sim, dia não, ela acha baralho na rua. Uma carta de baralho na rua. Não tem uma semana que ela não acha. Eu acho várias, mas não tanto quanto ela.
ela tem uma ligação profunda, por exemplo, com a cartomancia, né? Que é o jogo de cartas mesmo. Isso é um significado. Da mesma forma como o estudo, né, o sonhar com algo é significativo. A gente vai ter pessoas que são peritas, né, mestres em decifrar sonhos. Eu tenho paixão por decifrar sonhos. Eu adoro. As pessoas sempre me mandam mensagem pedindo para decifrar sonho. Eu gosto muito disso e, né, e eu sonho muito também. Então, Carolzinha, com certeza um sinal. Ó, as matrículas estão abertas. Eu estou te esperando, tá bom? Beijo grande. Eu vou colocar aqui as... Temos mais perguntas? A princípio, a Carla tinha feito uma pergunta. Ela falou... Professoras indianas brasileiras também faziam, na antiguidade, adivinhações de cartas. Eu não sei se ela quis dizer as índias, né? Eu até perguntei para ela. Então, na verdade, no Brasil... A questão de adivinhar por cartas não é muito dos índios, não. Não é muito esse hábito, não, né? Essa questão de adivinhação pelas cartas é uma coisa que vai vir muito com relação com os ciganos mesmo. E se você estiver falando de indianos enquanto indianos da Índia, não é deles também propriamente a questão das cartas, mas a leitura das mãos. Aí é uma outra história, é um outro curso. E fica ligado aqui no Núcleo Sapiência que logo, logo a gente vai ter novidades aí para vocês. Tá bom? E a Jamilde Andressa comentou: Professora, tem uma ligação muito grande com o cigano. Não sei por mais, até parece que eu sinto como se eu já vivi em outra vida. As músicas ciganas. Ah, que legal, que legal. Jamilde, é isso? Jamilde. Que legal, Jamilde. Ó, será que fui cigana em outra vida? Olha, Jamilde, não é muito difícil de a gente saber isso, não. Vou até abrir as cartas aqui para perguntar. Mas, Jamilde, a gente está junta, porque eu sei, né, dos meus estudos aí de karma, de vidas passadas, eu também fui cigana numa outra vida. Eu tenho antepassados ciganos, então eu não tenho dúvida de que você já foi. Aprendi a ler as cartas do baralho, eu era muito pequena, né? A leitura de mão também, da cobra, falando sobre renovação, e a carta da criança. Jamilde, ó, eu não teria dúvidas, tá? Sobre isso. Eu acho que você tem uma proximidade, sim, tem uma ligação profunda com os ciganos. Então, eu acho extremamente significativo isso aí, tá bom? Vem estudar com a gente, vem conhecer um pouco mais sobre essas tradições. A gente fala sobre isso também. Voltou, peraí. Vamos ver se voltou. Carla, eu sou fascinada por Carlas. Eu acho que voltou. A Carla tá falando que ela é fascinada por cartas e pedras. A pessoa falou que tinha caído, mas eu acho que não caiu, não. Né? Então, isso é uma coisa interessante. As cartas, Carla, eu não fico sem as minhas cartas, assim. Raramente eu saio sem elas. Às vezes a gente sai com elas, mas nem sempre a gente pode consultar. Por isso que eu tenho esse baralhinho pequenininho aqui. E a questão das pedras, eu sou suspeita, né? Tô sempre com as minhas pulseiras aqui. É uma das habilidades do povo cigano. O povo cigano sempre foi muito conhecedor das pedras. A gente fala um pouco sobre isso também no curso. E é muito importante conhecer das pedras, né? A gente, inclusive, fala muito sobre isso também no curso de chakras. É importante saber usar as pedras, principalmente para o nosso favor. Ou seja, por exemplo, por que eu sempre uso as minhas pedrinhas pretas aqui? Por que eu estou com a pedra da lua aqui? Isso é significativo. A gente precisa usar essas ferramentas a nosso favor. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Antes de, acho que depois partir com as perguntas pessoais, a Anailda Cordeiro, ela tinha perguntado: olá, professora. Boa noite, Anailda. Eu estou tirando o curso do Rider, né? Do tarô, né? Do tarô. Mas sempre me fascinou esse baralho. Já comprei um. Olha. Pode ver pra mim se a minha energia é boa para trabalhar com esse? Vamos ver. Eu não sei qual que foi que ela comprou. Mas já que eu tô com esse em mãos, eu vou tirar esse aqui. A Anailde quer saber, né, se ela tem energia do baralho cigano, né, de estudar. Olha, Anailde, tá vendo? Primeira carta, a carta do chicote. De novo, gente, essa carta da cobra hoje resolveu sair, né?
A carta da cobra, as pessoas falam muito sobre traição e tudo mais, mas a carta da cobra vai falar pra gente muito sobre renovação, tá? E a carta da carta, falando justamente isso. Então, o baralho cigano, eu acho que ele vai te trazer um estudo rápido, porque chicote e carta é isso. Aquela comunicação rápida, eu acho que você vai ter uma fácil assimilação do baralho cigano, viu, Anailda? Tô te esperando, hein? Tá? Beijo grande. E é verdade, as pessoas acham assim, eu conheço o baralho. Eu confesso que eu também tinha uma certa resistência com o baralho cigano no começo. Eu achava que assim, eu já tenho o curso de tarô, eu não vou precisar estudar baralho cigano e tudo mais. Até que eu comprei o baralho, comecei a estudar e aí fui fazer curso. E aí eu percebi que hoje eu trabalho com os dois se complementando. Quando eu vou fazer uma leitura para as pessoas, eu faço uma leitura com os dois baralhos. E a gente é impressionante como eles se complementam, né? Algumas questões que às vezes o tarô deixa um pouco em cima do muro, o baralho cigano ele é muito direto. Então, eu gosto muito dos dois. E às vezes a pessoa também chega e fala assim, eu não quero jogar o tarô, eu quero o baralho cigano, eu gosto da cultura cigana. Então, a deixa. Né? E aí a gente precisa também mostrar essa versatilidade. Tá bom? Por isso que eu trouxe aqui vários tipos de baralho para vocês entenderem o seguinte, olha, não importa o baralho que você vai comprar, né? Tem outros modelos, certamente? Com certeza tem outros, não importa. O importante é que você compre aquele que você gosta. Tem que ser gostoso, tem que ser legal, tem que ser prazeroso. Isso, tá bom? Perguntas? Tem a Andréia Andi. Boa noite, Andréia. Ontem fui numa gira de ciganos. Meu baralho foi cruzado por uma cigana, pois estou começando a interpretar as cartas. Mas à noite sonhei muito, trabalhei muito no sonho, mas não lembro nada. Por que será? Tem algo que eu faça eu não esquecer o que sonhei? Eu também quero saber. Não, na verdade, Andréia, né? Andréia Andi. Andréia Andi. Então, na verdade, Andréia, é assim, não necessariamente. Né? Ou seja, o fato de você ter justamente ido na gira, cigana cruza seu baralho e tudo mais, e você sonha com isso, então na verdade ele está dizendo que você tem uma afinidade, obviamente, com esse baralho. Existe formas de você lembrar o seu sonho? Existe, você tem que pedir para lembrar. Isso é uma das coisas importantes. Então assim, eu, por exemplo, a gente faz um trabalho aqui, né? Pedir pro pessoal para dormir com o baralho e tudo. Eu sempre falo, vamos dormir, vamos pedir para sonhar com o baralho, receber orientações. Eu sonho muito com as cartas que eu estou ensinando, que eu estou tirando para alguém, mas antes de dormir eu peço para lembrar. E às vezes até acontece de manhã, a gente acorda às vezes naquela correria, não lembra. Você pode fazer uma prática de meditação, depois esvaziar a tua cabeça, desligar, porque se você ficar fazendo esforço para lembrar, você não vai lembrar. Então, desligar, fazer uma meditação, alguma coisa assim, pode te ajudar a lembrar, a trazer esses flashes do sonho, tá bom? Boa sorte aí, Andréia. Temos perguntas? Mais uma. A Vânia Margarida Lopes, professora, começa com uma consulta o tarô ou com a mesa real do baralho cigano? Boa pergunta, viu, Vânia? Eu gosto de começar com a mesa real do baralho cigano. Mas, na verdade, acho que vai depender de cada um. Tem gente que, na verdade, prefere fazer uma consulta, abrir uma mandala com o tarô, fazer alguma jogada mais complexa. Fica a critério. Também depende muito de quanto de tempo a pessoa tem, né? Tem gente que faz consulta de meia hora, de 10 minutos, consulta só por perguntas, né? Então aí vai depender de como você combinar com o seu consulente. Eu, particularmente, gosto de fazer consultas um pouco mais extensas, porque acho que a gente desenvolve mais o assunto. Então aí, nesse aspecto, gosto de fazer a mesa real, tiro para a pessoa, procuro esmiuçar bastante, mas às vezes acontece da pessoa querer perguntas específicas sobre alguma coisa que apareceu na mesa, mas não foi detalhado. Aí eu vou e eu abro o tarô para isso, né? E aí a gente vai mostrar, inclusive, isso no curso para vocês,
tá bom? Obrigada pela pergunta, Acho Fanny. que a Carla Silva tá como Chicamicas, né? Eu desde pequena que sempre gostei de cigano. Eu gostava de saber se faço bem estudar o baralho cigano. Tenho um dom, mas duvido muito de mim. Carla Silva. Ou Carla Chicamicas. Silva. Olha, Carla, na verdade, eu acho o seguinte, tantas pessoas que às vezes vêm jogar as cartas e não se interessam por jogar o baralho cigano, então se você gosta da cultura cigana, se você se interessa, eu acho que tem tudo a ver você estudar, né? Até porque no curso a gente também fala um pouco sobre essa questão das tradições ciganas, dos costumes ciganos, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu, particularmente, adoro estudar a cultura cigana, porque, de uma certa forma, fala um pouco sobre as minhas tradições também. Então, eu gosto muito e vou muito a fundo, indico uma série de livros de magias ciganas, enfim. Então, eu acho, Carla, que você, se você tem afinidade, se você gosta, eu acho que você tem mais é que estudar mesmo, né? Tem mais é que ir atrás, mas vamos lá. Carla quer saber se deve, né? Se é o momento dela estudar as cartas. Olha lá. A carta da Lua está mostrando sobre esse desejo pelo oculto. Eu acho que você vai ter uma proximidade aí interessante com a questão da magia cigana também, porque a carta do chicote vai falar sobre isso. E a carta da casa, eu acho que você vai ter revelações a partir disso, essa questão do oculto, do ocultismo, né? Esse conhecimento do baralho cigano vai te trazer novas situações, novas informações aí à tona. E eu acho que você vai ter uma ligação, um desejo por conhecer mais sobre magia cigana. A gente tem até um grupo no Facebook que a gente fala só sobre essa questão de magia cigana, obviamente para quem gosta disso, né? Tá bom? Obrigada pela pergunta. Eu te espero aqui no Núcleo Sapiens. As matrículas estão abertas, tá? E eu te espero. E eu acho que agora a gente está na hora de tirar as cartas para as pessoas, né? As pessoas estão aí, ficam sempre querendo saber um pouco mais. Então agora é a hora da gente fazer as perguntas. E olha, assim como o tarô, o baralho cigano, ele é um baralho fofoqueiro, sim, porque ele vai contar as coisas. Mas ele é um baralho de perguntas objetivas, né? Então é importante que quando você for fazer a sua pergunta, você ser preciso e vamos procurar ser objetivo. Então, como eu faço isso? Por exemplo, eu quero saber sobre o meu emprego. Ele vai dar certo? Eu prestei concurso público. Eu vou passar? Eu fiz a prova do Enem, né? O que teve aqui no final de semana passada e vai ter agora de novo. Eu vou me dar bem? Esse tipo de pergunta são perguntas objetivas, perguntas diretas. Então, ele vai detalhar um pouco melhor, né? Ele vai te dar essas respostas de uma maneira mais rápida, tá bom? Vamos lá? Vou pedir para o pessoal aí que tá participando para compartilhar a live aí na linha do tempo. Vou deixar esse baralho da Santa Sara aqui, né? A Andréia falou, né? Esse baralho da Santa Sara, por exemplo, esse é um baralho que eu não uso. Esse baralho não é meu. É um baralho que eu, por exemplo, destinei para uma cigana, para minha proteção. Então, ele sempre está do meu lado, mas eu não trabalho com ele. Eu tenho os meus baralhos também aqui. Vamos lá, que eu vou... Pode perguntar? Pode perguntar. Vou abrir os baralhos aqui. A Vera Andrade. Boa noite, professora. Boa noite, Vera. Estou muito ansiosa. Amanhã eu vou receber a resposta da reforma de invalidez. Será positiva? Beijinhos de Portugal. Disse que os papéis iam sair rápidos. Realmente aconteceu. Ela já tinha lido anteriormente. Ela quer saber se a resposta... A reforma da invalidez será positiva. Eu acho que é aposentadoria, não é isso? Isso. Né? Qual o nome dela mesmo? Vera Andrade. Vera Andrade. A resposta da questão da invalidez vai ser positiva? Vamos ver. Olha, Vera, aqui a carta dos caminhos é uma carta que deixa dúvidas, né? Eu vejo aqui um rompimento, um estresse de um acordo. Então, eu acho que as respostas saíram, mas eu fico na dúvida se a resposta vai ser positiva. Eu acho que tem algum caminho, tem alguma opção, algum acordo que vai ser feito, porque a carta do centro, que é a carta dos caminhos, mostra isso, né?
eu acho que não vai ser nem o sim, nem o não, vai ser uma outra questão. Porque essa combinação ratos e aliança e anel aqui vai falar justamente sobre isso. Um acordo que tinha sido feito, mas que vai trazer estresse aí. Depois você me conta, tô curiosa, porque eu acho que tem uma negociação aí nesse meio tempo, tá bom? Obrigada, boa sorte. A Janaína Souza. Boa noite, Janaína. Vida amorosa, tribulação, está muito atribulada esse ano. Ela quer saber se vai se casar em 2018. Janaína Souza quer saber se vai se casar em 2018. Eu acho que a gente precisava retomar aquela live sobre magia cigana. Vocês não acham, não? Né? Olá. Janaína Souza. Janaína, eu vejo possibilidades do casamento acontecer, mas eu vejo estresse aí. Eu vejo alguns percalços no caminho. E eu vejo que você está, de certa forma, bastante ansiosa com isso. Mas eu acho que tem novidades aí no meio. Eu acho que tem. Eu não acho que são imprevistos, mas eu acho que tem coisas novas que vão aparecer aí, que pode, de repente, precisar adiar um pouquinho o prazo. Talvez não seja no começo do ano como você gostaria, talvez seja mais para o final do ano, tá bom? Mas eu acho que vai dar certo. Mas, veja, pensamento positivo, tá bom? Beijo grande. Carla Maria Rodrigues, professora. Boa noite, Carla. A minha espiritualidade está protegida? Carla Maria Rodrigues quer saber se a espiritualidade dela está protegida. Carla Maria Rodrigues. Olha, Carla, eu vejo que sim. Eu vejo que você é uma pessoa que sabe muito bem o que quer e você tem uma proteção espiritual. Né, a carta do centro, que é a carta da âncora, vai falar muito sobre isso. Proteção espiritual, alguém que sabe o que quer, que sabe, né, que tem os pés no chão. Então, eu acho que sim, tem proteção espiritual para você. E a carta da árvore diz que você tem esses pés no chão e você sabe muito bem o que você quer. Então, você não é uma pessoa que tem desgastes à toa, que seja abrir portas para uma espiritualidade negativa nesse sentido, tá bom? Boa sorte, Carla. No próximo. A Paula Lima, ela perguntou, gostaria de saber como vai ser minha vida até o final deste ano. Será que dá para tirar no caso? Vamos ver. A Paula Lima quer saber como é que vai ser a vida dela até o final do ano. Paula Lima. Olha, Paula, eu vejo que você vai ter uma vida estável, estabilidade, no que diz respeito à questão da saúde. Eu vejo você se comunicando bastante, né? Eu vejo que você vai estar articulando bastante as coisas na sua vida. Tem movimentação na sua vida, tem, né, conversas, diálogos. Eu acho que até pelo próprio trabalho que você desenvolve, né, que você faz a leitura de cartas e tudo. Então, eu acho que você vai crescer nesse sentido e vai prosperar. E aí, obviamente, também precisa aprender a dosar um pouco essa questão da sua saúde. Mas tem questões extremamente positivas vindo para você aí, viu, Paula? Muito, muito boa sorte para você. Próxima. Anabela Lima. Boa noite. Boa noite, Anabela. Se o meu marido continuar a trabalhar no exterior, devo ir morar com ele e apostar no estudo do tarô? Bom, se o meu marido continuar a trabalhar no exterior, devo ir morar com ele e apostar no estudo do tarô? Anabela Lima, isso? Anabela Lima quer saber se ela deve apostar no estudo do tarô, uma vez que o marido dela vai morar. Olha que interessante, né? A primeira carta, a carta do cavaleiro, justamente a carta do seu marido, né? Que mora fora, morando fora. A carta da lua e a carta das estrelas. Olha, Anabela, eu acho que sim, eu acho que vai ser bastante positivo para você. Eu acho que vai ser uma alternativa para você nesse sentido, essa questão do misticismo. Eu percebo que ele também gosta disso. E eu acho que vai ser extremamente proveitoso para os dois, tá bom? Muito, muito boa sorte aí pra você. Eu acho que acabei pulando uma questão de uma Carla, mas tem Carla bastante. Pode falar. As Carlas estão aí, vamos lá. Aqui. Carla Ferreira.
Meu relacionamento atual vai ser duradouro? Carla Ferreira, o relacionamento atual dela vai ser duradouro? Beijos, Carla Ferreira. Oi, Carla. Eu vejo, olha, aqui a gente tem a carta do buquê falando sobre essa surpresa, né? A carta aqui da âncora falando sobre essa segurança. E aqui a carta da foice. Eu acho que é uma relação extremamente intensa. Eu acho que é uma questão duradoura, como toda relação pode ter os seus desgastes, mas eu vejo renovação, eu vejo coisas novas chegando para vocês, tá bom? Então eu acho que tende a ser um relacionamento duradouro, mas precisa ter os pés no chão, os dois, tá bom? Boa sorte aí para vocês. A Andréia Andi, aqui teve as cartas cruzadas. Gostaria de saber como está a minha energia espiritual e se eu tenho uma cigana para me ajudar com as cartas ciganas. Carla, Bom, eu acho que dá para resumir a pergunta dela se ela tem um apoio espiritual. ela quer saber se tem um apoio espiritual para jogar as cartas ciganas. Carla, se você sonhou com as cartas, eu não duvidaria, tá vendo? A carta da cruz, a primeira carta que vem, a carta da montanha e a carta da criança. Na verdade, eu acho que com certeza você tem, eu acho que a maior dificuldade é você justamente acreditar nela, acreditar nessa sua espiritualidade, né? Que você tem essa cigana, que ela está presente com você e ela vai estar ali para te ajudar, para te orientar. Posso te dar algumas dicas de você se conectar com essa entidade cigana para que você torne essa energia mais próxima de você e aí, de uma certa forma, se você quiser, né, se aproximar e ter facilidades aí com os estudos, tá bom? Muito, muito boa sorte. Próxima. A Rose Cruz ficou interessada em entrar no grupo do Facebook. Eu pedi para ela mandar uma mensagem. Ah, legal, Rose. Depois você manda que a gente adiciona, tá bom? A Célia Cristina gostaria de saber sobre o futuro dela amoroso. Aí não ficou claro se ela tem alguém, Tudo se é bem. geral. Tá bom, vamos ver como é que vai ser o futuro amoroso da Célia Cardoso, é isso? Isso, Célia Cristina. Célia Cristina. Olha, Célia, eu vejo você de certa forma estressada. A carta da foice, aí a carta dos ratos e a carta da criança. Eu vejo você um pouco preocupada, ansiosa por isso. Eu acho que a ansiedade é uma coisa que tende, às vezes, a desgastar a gente, né? Essa ansiedade por ter alguém, por ter um companheiro, por ter uma pessoa, né? Enfim. Então eu acho você um pouco preocupada com essa questão, Célia. Minha orientação: vai fazer um banho de rosas vermelhas com champanhe na sexta-feira, tá? Pode comprar um espumante, se você puder vermelho, rosas vermelhas, 3 rosas vermelhas, o espumante. Se você quiser, você pode pôr umas gotinhas do seu perfume e um pouquinho de mel. Tá bom? E sai para passear. Depois você me conta. Beijo grande. Vamos lá. Próxima. Ana Paula. Boa noite. Professora, irei fazer uma prova dia 3/12. Gostaria de saber se irei passar. Ana Paula vai passar na prova dia 3/12. Vai passar na prova. Olha, Ana Paula, mensageiro trazendo boas notícias, a carta da estrela é uma carta de sucesso e a carta da casa também trazendo para você isso. Eu acho que você vai passar, as cartas são extremamente positivas. Minha orientação, que você tenha tranquilidade, bom descanso, boa noite de sono, toma um chá de erva cidreira, melissa, para você relaxar. Se você quiser, pode fazer um banho com isso, com também camomila, erva cidreira e melissa, para você relaxar e ir fazer a prova tranquilamente. Tem tudo para passar, mas desde que você tenha tranquilidade emocional, segurança aí, tá bom? Controle suas emoções. Boa sorte na prova. Beijo grande. Próxima.
A Jurema Rala da Silva. Boa noite, Oi, Jurema. boa noite, linda. Obrigada, Jurema. Gostaria de saber sobre minha saúde, pois hoje eu tive um esquecimento de coisas e fiquei com medo. Jurema Rala da Silva. Ela quer saber como é que está a saúde da Jurema Rala da Silva. Jurema, eu vejo você bastante desgastada e eu acho que você tem tido um desgaste emocional muito grande. Você precisa aprender a relaxar e precisa aprender, né? Eu estou em muita situação de estresse. Precisa aprender realmente a relaxar, a se desligar das coisas. Então você fica ligado o tempo todo, querendo controle de todas as situações. Cuidado com isso. Também cuidado com o tipo de medicamento que você vai tomar, tá bom? Não vá tomando qualquer tipo de medicamento por conta própria. Procure de fato um profissional. Vá fazer os exames normais, exames de sangue e tudo mais, e tome exames de rotina, mas cuidado com medicamentos que às vezes as pessoas orientam. Toma esse comprimido, toma isso. Cuidado com isso, tá bom? A carta da raposa e a carta da serpente, aqui da cobra, indica para você cuidado nesse sentido, tá bom? Procure um profissional, a carta da chave, procure um profissional capacitado para fazer os seus exames de rotina e então te recomendar algo. Eu acho que você vai precisar tirar aí umas folgas minimamente para você relaxar a tua cabeça, tá bom? Boa sorte. O pessoal fica estressado às vezes, né? Mindfulness. Meditação. A gente precisa fazer uma live falando sobre meditação. Boa. Amália Brooks. Boa noite, Amália. O pai biológico do meu filho voltou a perturbar por visitas. Sei que só faz para incomodar. Eu vou conseguir vencer judicialmente? Sofro muito com isso. Amália Brooks quer saber se vai conseguir vencer judicialmente essa relação com o pai do filho. Olha, a carta da coruja aqui, na verdade, é a carta dos pássaros em outro baralho, né? Aí o mensageiro e a foice. Eu vejo que sim, Amália. Eu vejo que tem aí uma certa dificuldade sua nesse sentido. Precisa fazer as coisas mais caladas. Precisa fazer as coisas mais quietinha, tá bom? Sem fazer muito alarde, sem comunicar muitas coisas para as pessoas. Então precisa tomar um pouco de cuidado com isso, para que você consiga verdadeiramente ajudar, né, e resolver essa situação. Tem dificuldades aí pela frente, mas o mensageiro diz que tem coisas novas vindo. Eu acho que vai ser positivo, tá bom? Boa sorte, tá? Mas um pouquinho fechada para fazer as coisas, não comenta com amigos, sabe? É melhor. Boa sorte. Vou pedir pro pessoal que tá aí para compartilhar a live na linha do tempo, para divulgar esse nosso encontro aqui com o baralho cigano, com o baralho Lenormand, e para dizer também que a gente está aí com as matrículas abertas para o curso de baralho cigano. Gente, a turma começa sexta-feira, mas dá tempo ainda de você fazer a matrícula. A gente tem poucas vagas, tá bom? Porque senão a gente não dá atenção, não consegue dar atenção para todo mundo. E eu gosto de acompanhar. Então, vem estudar com a gente que dá tempo. Até mesmo teve uma pessoa aqui que perguntou que ele não tem tempo, se o curso é gravado, se dá pra ver off. Acho que isso é legal. Então, o curso, as aulas são gravadas, ficam disponíveis no sistema, você assiste a hora que você quiser. A gente tem apostila para você acompanhar, a gente tem leituras complementares e a gente tem exercícios para vocês fazerem. Para que servem esses exercícios? Para vocês treinarem, para você consolidar o conhecimento. A gente tem um acompanhamento diário, só não é 24 horas porque a professora precisa dormir, mas a gente tem um acompanhamento aí diário com vocês, toda a equipe do Sapiens acompanhando vocês nos estudos, ou seja, o suporte integral. E detalhe, no curso a gente aprende a fazer a mesa real, a gente aprende a ler o tabuleiro. Então, né, é um diferencial nosso aqui. Lembrando que o curso são 3 meses, se dê de presente
essa oportunidade aí. O Natal tá chegando, né? Se dê de presente essa oportunidade aí para estudar com a gente, tá bom? Vamos lá? A Silvane Hammersmith Crafta. Boa noite, Silvane. Boa noite. Gostaria de saber como anda a minha saúde, porque minhas pernas estão muito pesadas ultimamente. Como está a saúde da Silvane Hammersmith? Me perdoe se eu não falei correto, tá, Silvane? Silvane, eu vejo que, na verdade, né, você saiu justamente no centro, né? E a chave. Silvane, eu acho que pode indicar problemas de circulação. Eu acho que você precisa se movimentar, né? E eu vejo, na verdade, problemas de circulação e vejo aí a necessidade de você procurar fazer uma atividade, mas com acompanhamento. Então, procure um médico, verdadeiramente, para te ajudar nesse sentido, para te dar essa orientação sobre a atividade. Eu acho que você podia, de repente, fazer uma caminhada ou uma natação, mas primeiro veja verdadeiramente se não há nenhuma impedimento seu cardíaco para isso. Como você saiu ao centro, eu vejo que tem total capacidade de você se recuperar. A carta do chicote mostra a necessidade de fazer uma atividade periódica, constantemente. Por isso que eu falei, uma caminhada, alguma coisa assim. E a carta da chave diz que depende de você. Você tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, tá bom? Não vejo problemas graves aí para você. Não vejo, na verdade, não vejo um problema grave. O que eu vejo é essa necessidade de você se movimentar. Vejo você bastante parada nesse sentido. Aí precisa cuidar um pouco mais da saúde, tá bom? Boa sorte. Próxima. Andréia de Brito Batista. Boa noite, Andréia. Boa noite, me ajuda. Se consigo encerrar o processo em tribunal e ficar com minhas filhas sem perseguição. Só tenho 10 dias para recorrer. Andréia Brito quer saber se consegue encerrar o processo no tribunal. E ficar com as filhas. Ficar com as filhas. Olha, Andréia, eu vejo que está bastante complicado nesse sentido, né? A carta da foice aí mostra uma resolução rápida, mas eu vejo que tem um acordo aí com os ratos, não só um acordo, mas eu vejo que tem um estresse aí. Eu acho que você vai ter uma negociação difícil e eu acho que vai ter um estresse aí para você passar, tá bom? As cartas são bastante, não duras, mas elas são bastante complexas nesse sentido. Eu vejo que tem negociação, eu vejo uma situação bastante estressante para você, mas eu vejo que você precisa agir rápido. Não dá para você esperar. Proponha uma negociação, se for possível, mas então entre rapidamente com o processo, tá? E eu acho que vai ter uma discussão aí, vai ter estresse aí para você. Boa sorte, né? Boa sorte mesmo, que você dê tudo certo aí para você, tá bom? Beijo grande. Próxima. Silvia Ferreira. Boa noite, Silvia. Trabalho por conta própria. O ano de 2018 vai ser bom? Grata. Olha, Silvia Ferreira, vamos ver se o ano de 2018 vai ser bom. A gente vai fazer uma live logo no começo de dezembro falando sobre atividades para você fazer para ter um 2018 próspero, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso, sobre magia cigana, sobre, enfim, uma série de coisas para que você se projete para o 2018 próspero. A carta do mensageiro, falando que tem coisas novas vindo para você. A carta da lua, mostrando que essa fase negativa, se é que existe, né, que você tinha, essa fase negativa também já passou. E aqui a última carta, a carta dos lírios. Aqui a carta dos lírios é até diferente, as cores, né? Falando que sim, tem novidade vindo para você, a espiritualidade vai te apoiar, vai te ajudar. E eu acho que vai ser um ano, sim, bastante próspero para você, tá bom? Muito, muito boa sorte nessa nova fase na tua vida aí que vai vir. Beijo grande. A Rosaria Lima. Boa noite, Rosaria. Boa noite. Rosária, não é isso? Rosária. Rosária. Oh, meu Deus. Rosária Lima. Desculpe a falha, viu, pessoal? Desculpa a falha. Isso.
Até perdi aqui. Boa noite, professora. Gostaria de saber se minha irmã vai conseguir receber o benefício do meu pai. Rosária Lima, Rosária Lima. Vamos ver se ela vai conseguir receber o benefício do pai. Rosária Lima. Vamos ver a Rosária. Olha, Rosária, que interessante, né? A carta da montanha, mostrando para você o sol, a carta é extremamente positivo. A carta do cavaleiro, é justamente a carta do seu pai. Eu acho que você vai conseguir receber, sim, esse benefício. E eu acho que vai ser muito proveitoso para você, Rosária, essa questão, te trazendo uma estabilidade que eu acho que você está buscando, né? Boa sorte, viu, Rosária? Muito, muito boa sorte para você. Próxima. Peraí, eu teve uma do interesse do curso, já respondi. É lembrar o pessoal, né? Enquanto ele se perde, porque depois dessa da Rosária, né? Perdão, né, Rosária? Ele se perdeu ali nas leituras. E falar pro pessoal que aí a gente tá todas as quartas-feiras falando sobre tarô, sobre oráculo, sobre baralho cigano. Se tem algum tema que você queira que a gente, né, aborde aqui, que a gente aprofunde aqui, manda pra gente que aí a gente traz para vocês essa discussão, né, algum estudo. Fica aí a dica para vocês. Manda um e-mail pra gente, contato@nucleosapienza.com, tá bom? Te esperamos aí. Próxima. Cristalina Cris. Eu quero saber sobre o meu processo de mudança de emprego e de casa. Estou com muito medo, pois não tenho dinheiro e preciso me mudar até o final do ano. Pode ver para mim qual caminho devo seguir para conseguir o dinheiro que preciso? Vamos ver sobre Cristalina Cris, o caminho que ela deve seguir para conseguir o dinheiro que precisa. Cristalina Cris. Olha, Cristalina Cris. Vamos chamar de Cris? A carta aqui do urso mostra para você, né, você bastante, de certa forma, um pouco parada aí nesse sentido, né? A carta do sol eu acho que você vai conseguir, eu acho que vai ser bastante positivo. A carta da foice, para mim, fala que você, na verdade, você espera muito uma ajuda, né, que alguém te ajude, mas eu vejo você um pouco parada nesse sentido. Então, eu acho que você precisava, sim, tomar essa iniciativa, tomar atitude. De repente, pedir ajuda para alguma pessoa mais velha, um pai, um amigo, né, o seu chefe, pedir algo. Às vezes, a gente espera que as pessoas se manifestem ajudando, mas a gente precisa aprender a pedir ajuda também. Então, a carta do urso, que é a primeira carta, me fala muito sobre isso. Tem gente que quer ajudar, mas às vezes espera que você peça, tá bom? Boa sorte. A carta do sol é uma carta extremamente positiva, mas você precisa tomar iniciativa, tá bom? Beijo grande aí, Cristalina Cris. Simon Ender. Boa noite, Simon. Boa noite, professora Edileia. Devo fazer fotografia profissional ano que vem? Simon deve fazer fotografia profissional ano que vem? Nome de fotógrafo ele tem. Nome de fotógrafo ele tem, né? Verdade, ó. Olha, Simon, eu acho que vai ser muito bom para você, vai ser muito positivo. A carta aqui da aliança, né? Com o cachorro, é isso? No centro. É uma carta que fala sobre parcerias, sobre propostas extremamente positivas aí para você. E eu acho que você vai se dar muito bem. Eu acho que você vai ser uma pessoa cativante, tá? Então eu acho que vai ser muito positivo para você. Muito, muito boa sorte, viu, Simon? Tô aguardando aí notícias suas depois. Beijo grande. Próxima. Professora, minha mana estava... desculpa. Laura Kramer. Boa noite, Laura. Minha mana estava fazendo tratamento de câncer. Ela é de 18/4/67. Vai conseguir vencer o tratamento do câncer? Laura Kramer. Laura Kramer, irmã da Laura Kramer, vai conseguir vencer o tratamento. Câncer, Laura Kramer. Olha, Laura, eu acho que vai. O apoio familiar, eu acho que vai ser muito positivo aí. O cachorro ao centro indicando isso.
tem boas notícias para você ir chegando, né? A carta aí com o pombinho mostra justamente isso. Então eu acho que vai ser positivo e o apoio familiar, o apoio dos amigos vai ser muito bom para ela. Eu vejo também que ela é uma pessoa disciplinada, é uma coisa importante ter essa disciplina no tratamento, fazer tudo certinho, cumprir tudo certinho. Isso é um dos segredos para essa boa recuperação, para esse tratamento aí, tá bom? Muito, muito boa sorte. Próxima. A Flávia Sérvulo. Boa noite, boa noite, Flávia. Boa noite, professora. Quero saber se devo continuar atendendo meus clientes no mesmo local onde estou atendendo atualmente, pois penso em mudar. Flávia Sérvulo deve continuar atendendo as pessoas no mesmo local? Flávia Sérvulo. Olha, Flávia, eu acho que você pode procurar outro lugar. A carta da carta me mostra sobre isso. Eu não sei, eu vejo que você tem um pouco de preocupação com romper o contrato, mas eu acho que o lugar que você está, ao que tudo indica, me parece que não é um lugar de tanta visibilidade. Eu acho que você precisa de um lugar que tenha mais movimentação. Vejo você um pouco preocupada com essa questão de romper o contrato, a documentação, mas eu acho que vale a pena você procurar um lugar em que você tenha uma rotatividade maior, em que você tenha mais pessoas próximas aí. Pensa nisso com carinho, se de repente isso não pode ser algo que vai também até te ajudar a você renovar o seu sentimento e as suas práticas aí de terapêuticas aí que você desenvolve, tá bom? Muito boa sorte. Próxima. A Carla Carvalho gostaria de saber se, a nível espiritual, se ela vai trabalhar com cartas. Carla Carvalho? É. Vamos ver se ela vai trabalhar com as cartas a nível espiritual. Carla Carvalho. Olha, Carla, eu vejo, na verdade, a carta da cobra falando sobre a sua dedicação, sim. Eu acho que você vai precisar se dedicar para isso. Dedicação e disciplina. Tem possibilidades de você trabalhar com as cartas? Tem, que é a carta do centro, a carta da aliança. Mas eu vejo que você vai precisar se dedicar. E uma coisa que eu acho que vai ser importante para você é ter paciência nos atendimentos. Paciência com os retornos. As pessoas às vezes acham que assim, eu começo, tiro o curso, no dia seguinte coloco um anúncio e aí vai chover clientes. Não é assim. Vai ter um processo seu aí de conquistar as pessoas. E isso é difícil, a gente precisa ir realmente, aos poucos nesse processo. Então vai precisar de dedicação sua e vai precisar de disciplina, tá bom? Boa sorte, viu, Carla? A Próxima. Lúcia Cosme quer saber se o ex vai voltar. Lúcia Cosme quer saber se o ex dela vai voltar. O ex da Lúcia Cosme vai voltar? Lúcia Cosme, olha, aqui é uma carta dos trevos, a pessoa até tem uma dificuldade aí, né? Eu vejo, Lúcia, que ele tá impedido, é como se assim, eu não vejo ele agora pensando em voltar, não. Eu vejo que ele tá pensando em seguir a vida dele, eu vejo que ele tá olhando para outros rumos, olhando para outras questões aí. Eu não acho que ele agora pensa em voltar, tá bom? A carta da montanha diz que ele tá meio parado, sabe aquela coisa assim, eu quero ficar na minha, quero ficar tranquilo? Eu vejo isso mais provável com ele agora, tá bom, Lúcia? Desapega. Quem sabe depois, uma outra pessoa mais interessante não aparece pra você, tá bom? Beijo grande, viu, Lúcia? Próxima. A Cíntia Esteves. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Estou tentando uma vaga em outra área da empresa. Vou conseguir? Cíntia Esteves quer saber se vai conseguir uma vaga numa outra área da empresa. Cíntia, eu vejo que essa área é bastante concorrida. E eu acho, Cíntia, que você vai ter notícias não muito positivas dessa questão dessa vaga. Não só porque é uma vaga concorrida,
mas eu também acho que é uma vaga estressante. É uma vaga que a área é uma área estressante, é uma área que tem, sabe, umas picuinhas que eu acho que não vai ser tão positivo. Sinceramente, Cíntia, eu ficaria onde você tá. Eu acho que vai ser mais proveitoso para você, porque eu acho que tem estresse nessa outra área. E eu acho que isso vai te cansar, te esgotar, tá bom? Boa sorte, viu, Cíntia? Próxima. Fabiana Ladeira de Carvalho. Boa noite, Fabiana. Estou com problema de testosterona, voltando às atividades físicas, o problema se resolve? Quer dizer, ela está com problema, voltando à atividade física, o problema se resolve? Ou preciso procurar outro médico? Vamos ver se a Fabiana Ladeira vai resolver o problema com a atividade física. O problema dela de saúde. Olha, Fabiana, eu vejo que você tem um bom profissional, uma boa pessoa que te orienta. O cachorro me parece ser uma pessoa de boa conduta e a criança no centro também fala muito sobre isso, né? Então eu acho que o profissional que está te atendendo é uma pessoa capacitada e eu acho que ele tem bastante conhecimento nesse sentido. Eu não acho que tem necessidade de você procurar um outro profissional. O que eu acho que você precisa sim é fazer as recomendações, fazer atividade física. A carta da criança está falando sobre alegria, sobre leveza, sobre iniciativa, tá bom? Procure, né, desfrutar dessas atividades aí com mais alegria, com mais leveza, tá bom? Muito, muito boa sorte para você. Beijo grande. É rápido esse baralho, né? Você viu? Eu tô com 3 baralhos aqui, o pessoal pergunta e a gente vai rapidinho. Isso é legal do baralho cigano, ele tem essa rapidez mesmo e é muito gostoso isso. Próxima. A Cecília Jordão. Boa noite, Boa Cecília. Boa noite, Portugal. Professora. Boa noite, Cecília. Como vai ser minha vida espiritual? Desculpa, sentimental e financeira. Obrigado. Vamos ver, Cecília quer saber sobre a vida. Vamos ver como é que vai ser a vida dela sentimental e financeira, né? 2018, é isso? Ela não falou? Não falou, mas... Vamos ver. É. Olha, Cecília, as cartas são muito positivas. Eu acho que você vai ter uma pessoa te ajudando. Sentimentalmente, eu acho que você tem alguém próximo chegando pra você, tá? O carta do cachorro no centro, então mostra uma pessoa próxima, alguém com quem você vai ter afinidade, você vai provavelmente desenvolver uma relação aí com essa pessoa, um amigo muito próximo, que de repente vai ficar mais próximo ainda, né? A carta da cegonha mostra que tem novidade para você, tem uma possibilidade chegando para você, juntamente com a carta dos caminhos. Então, vai ter renovação, não só no que diz respeito à questão do amor, que esse amigo que vai ficar mais próximo vai se tornar, né, de repente, um companheiro, mas também eu acho que você vai ter uma notícia muito positiva aí na questão financeira, tá bom? Muito boa sorte, espero você mais vezes aqui com a gente. Beijo grande. Próxima. Peraí. Tem gente... Joana Saramago. Boa noite, Joana. Tem um guia espiritual me ajudando? Joana Saramago quer saber se tem um guia espiritual ajudando-a. Vamos ver, Joana Saramago. Olha, Joana, eu acho que sim, a carta do coração fala muito sobre isso. E os trevos, para mim, é uma carta extremamente positiva, ela vai falar sobre boa sorte. E eu acho que você tem uma sustentação espiritual, sim, porque é a carta justamente da âncora dizendo isso para você. Então, eu acho que você tem espiritualmente, até pelo trabalho que você desenvolve, eu acho que você tem um guia espiritual para você. Procure fazer uma meditação, alguma prática nesse sentido, que você possa justamente desenvolver essa proximidade, essa relação aí, descobrir quem é essa pessoa que te acompanha e te dá esse suporte. Boa sorte, Joana. Beijo grande. A Bianca Ferreira... Bianca Pereira. Boa noite, Bianca. Boa noite, professora. Sou Bianca Ferreira. Não, é Ferreira mesmo, é Ferreira Pereira. Ah, olha lá. É o nome completo. Ela gostaria de uma ajuda das cartas para obter uma direção. Estão passando por diversos problemas e queria ouvir uma palavra que pudesse mudar o que estou sentindo. Que bom. Vamos lá, Bianca
Pereira. Bianca Ferreira Pereira. Ver uma orientação para Bianca Ferreira Pereira. Bianca, não há nenhum problema que seja maior ou grande que não possa ser vencido pela sua fé. A carta do Sol mostra isso. Ânimo, Bianca. Ânimo, tem novidades chegando para você. A carta do buquê falando sobre isso e a carta da carta diz que tem um convite. Tem notícias positivas chegando para você. Então lembre-se, não desanime diante das dificuldades, não perca o seu brilho. Não deixe que isso apague aquela chama de acreditar em você e de vencer todos os obstáculos que aparecem. As cartas são extremamente positivas. Eu acho que você vai receber uma notícia, um convite para mim que vai ser muito positivo e vai te trazer renovação e confiança, autoconfiança principalmente. Muito, muito boa sorte para você, viu, Bianca? E tenha fé. Faça oração para o seu anjo da guarda. Manda um e-mail para a gente, aqui no contato, @nucleosapienza.com. Manda um e-mail para a gente, passa a sua data de nascimento, para eu te passar qual que é o seu anjo da guarda. E aí para você poder fazer a oração para ele, te ajudar, te fortalecer nesse momento, tá bom? Boa sorte. Próxima. A Melissa Martins. Boa noite, Melissa. Saber se possível ver o nível de emprego, por favor. Ela não deixou muito claro se ela quer saber se vai ter emprego. Vamos ver sobre emprego, né? Para Melissa Martins, vai surgir de repente um emprego para ela, né? Exatamente. Olha, Melissa, eu acho que você pode ter uma pessoa próxima de você te dando essa segurança, essa estabilidade no que diz respeito a emprego. Pode ser que alguém conhecido, uma pessoa que você conhece, que vai te trazer essa possibilidade, que vai te trazer de repente um convite para emprego, vai te oferecer alguma proposta, tá bom? E eu acho que vai ser uma questão positiva. Eu acho que é uma pessoa próxima de você, eu acho que é uma pessoa que você conhece, tá bom? Ao que tudo indica, pelas cartas, vai ser um homem. Então depois você me conta aí, que eu tô bastante curiosa. E firme aí você também, tá bom? Vai dar certo. Próxima. Jô Guerra. Boa noite, Jô. Há perspectivas de mudança na minha vida? Há perspectivas de mudança da Jô Guerra na vida dela? Caminho espiritual, né? É, tudo bem. Olha, Jô, eu acho que tem, mas uma orientação que eu também te dou é você não ficar conversando muito com as pessoas. Sabe aquela coisa assim, conversa com um, conversa com outro, não precisa calar um pouco mais, ficar um pouquinho mais quieta, se preservar um pouco mais. Até para você não se desgastar e você não abrir portas para as outras pessoas opinarem sobre a sua vida. Então, acho que você precisa realmente, pelas suas cartas, se preservar um pouco mais. Aí os pássaros com a cobra, indica muita gente falando, muita gente se metendo, e às vezes você fica um pouco confuso na cabeça, não sabe muito bem quem você vai, né, ouvir. Você tem que ouvir espiritualidade. Então, precisa se centrar, precisa, né, tomar um pouco de cuidado aí nesse sentido para você seguir o seu caminho, viu, Jô? Boa sorte para você, tá? Beijo grande. Próxima, dá tempo de fazer mais? Dá, né? Dá. Próximo. A Gisele Manhani. Boa noite, Gisele. Professora, minha mãe perdeu emprego sem que revelassem o motivo. Tem como saber por quê? O nome da mãe dela é Aparecida de Fátima Silvério. Aparecida de Fátima Silvério. Por que ela perdeu o emprego? Qual é o motivo real dessa perda do emprego da Aparecida Silvério? Eu acho que tem mudanças na empresa, viu? Eu acho que provavelmente a empresa vai mudar. E eu acho que tem mudanças nesse sentido de prédio, mudanças físicas, tá? Isso pode ser um dos motivos. Então, a empresa deve estar fazendo uma contenção de gastos por conta dessas mudanças, dessas alterações na empresa. Papelada, documentação, provavelmente isso vai ter um custo
e a empresa resolveu conter um pouco os gastos por conta dessa questão da mudança, tá bom? Eu acho que vai vir coisas novas para ela. Não se prende com isso, não. Vai vir. Pensa que foi para melhor, para vir coisas novas, novas possibilidades. A gente tem que ter o pensamento positivo, porque senão a gente fica assim, tanto tentando, né? E tudo tá certo, que é ruim você ser dispensado sem saber o porquê. Mas eu acho que você pode sim agora se preparar para coisas novas, tá bom? Boa sorte. Mais uma? Peraí. Vera Andrade. Boa Vou noite. ser vista amanhã e depois. Peraí. Vera. Não, desculpa, ela tá só posicionando. Vou ser vista amanhã. A Vera da Invalidez, ela comentou que ela vai ter uma. Como que fala? Perícia, né? Amanhã, e depois os papéis vão para outra ilha para confirmar se realmente vou me aposentar. Ah, muito bem. Deixa eu ver aqui, tem algumas que querem saber geral, né? Aqui, Andaluz Vasconcelo. Boa noite, Boa Andaluz. Noite. Quero saber se vou recuperar minha vida amorosa. Obrigada. Andaluz quer saber se vai recuperar a vida amorosa dela. Andaluz. Vai recuperar a vida amorosa dela? Andaluz. Olha, Andaluz, a carta aqui do Jardim, é uma carta que fala sobre amigos, sobre pessoas próximas aí de você. Então, eu acho que você recupera a sua vida, mas também você precisa recuperar essa questão de sair, de conhecer pessoas, amizades, tá vendo? Justamente aqui você é o final. Então, acho que você precisa isso, né? Se redescobrir, se gostar mais, sabe? Trabalhar mais isso em você, novas amizades, para que você possa verdadeiramente atrair novas pessoas aí para você, tá bom? Muito boa sorte. Eu acho que as cartas são positivas e lembra, você apareceu na jogada. Então, depende justamente de você se expor, de você fazer novas amizades aí, conhecer gente nova, viu? Boa sorte. Dá tempo? Mais uma? Vamos lá? Tem umas repetições aqui, né? E aí... Anália Neves. Boa noite, Anália. Professora, será que eu ainda vou encontrar alguém? Porque nesse momento estou mesmo decepcionada com as minhas escolhas. Anália Neves. Anália Neves. Vai encontrar alguém? Anália Neves. Anália, eu acho que você vai, tá? Porque você, eu vejo que você realmente tem acaba escolhendo pessoas às vezes problemáticas e com uma certa dificuldade. Então, procure também, né, você trabalhar o seu interior para você conseguir justamente essa renovação e conseguir justamente fazer escolhas melhores, tá bom? Que eu acho que você vai conseguir conseguir alguém que vai te ajudar e que vai crescer com você, que seja disposto a crescer com você, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta que eu vi aqui da Vanessa Filipa. Ela quer saber sobre a saúde dela. Como é que tá a saúde da Vanessa Filipa? Ela já tinha me mandado mensagem uma vez e fiquei apreensiva. Vanessa, eu acho que você precisa procurar investigar melhor essa questão sua da saúde. Eu vejo dificuldades suas de entender. Eu acho que precisa de novos diagnósticos. Eu acho que você precisa fazer novos exames. Eu vejo com um pouco de dificuldade com você aí. Talvez os exames que você tenha sido feito não foram suficientes. Procure um outro profissional. Procure, na verdade, um outro hospital que você tenha feito, que você vai fazer novos exames, novos profissionais para te ajudar aí, tá bom? Precisa investigar melhor. Eu não sei exatamente o problema que você tem, mas eu acho que você precisa investigar melhor essa questão do diagnóstico. Boa sorte, tá bom? Dá tempo de fazer mais? Não? Olha, a gente encerra por hoje, mas a gente continua semana que vem. A gente tem que encerrar a live, na verdade, até porque o Facebook corta a gente aqui e aí não dá mais pra gente concluir, tá bom?
Boa noite para todo mundo que esteve com a gente até agora. Muito obrigada pela sua presença, por ter compartilhado a live aí. Próxima semana a gente vai estar aqui. Mande as suas dúvidas, as suas perguntas para a gente no contato@nucleosapienza.com. Sexta-feira começa o curso, eu espero você lá. Beijo grande, namastê.